Ele é diretor do cursinho da Poli e professor de Química. O professor se disponibilizou a conversar conosco do Vista Pátria sobre a prova do Enem. Professor, por gentileza, o senhor pode dar uma visão panorâmica sobre a prova? Eu vou fazer um breve comentário sobre o primeiro dia de prova do Enem 2019. Vou começar pela redação. O tema da redação foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não foi um tema difícil, desde que o candidato lesse com calma a proposta e olhasse com muita atenção os 4 textos motivadores, principalmente o texto 4. O texto 4, ele informava a linha que o candidato deveria seguir. Ou seja, é democratização do acesso aos parques de exibição de filmes no Brasil. Então, não foi um tema difícil nos temas motivadores. Por exemplo, o tema não foi democratização do acesso à produção de audiovisual no Brasil, e sim a democratização do acesso às salas de cinema. Com muita atenção, se o candidato, de forma tranquila, lê os textos motivadores e a proposta, ele foi bem e ele não fugiu do tema. Em relação à prova das áreas, a prova de linguagens foi uma prova mais tranquila que o ano passado. 90% da prova, os itens eram resolvidos por interpretação de textos, os temas recorrentes caíram, variações linguísticas, gêneros textuais, e o que chamou atenção, e para a gente foi uma discrepância em relação às provas anteriores, foi exatamente em ciências humanas. Primeiro, em relação à proporção dos componentes curriculares. O que mais caiu foi geografia, com 18 questões, depois de geografia, filosofia e sociologia com 15, e por último, história com 12 questões. História, principalmente história do Brasil, teve uma recorrência muito menor do que anos anteriores. Temas recorrentes, como Era Vargas, o período da ditadura militar no Brasil, esse ano não caiu na prova. Então, a grande diferença em relação às versões anteriores foi a diminuição de questões que versavam propriamente sobre a história do Brasil. No geral, foi uma prova muito bem feita, que se respeitou os estilos e a matriz de referência do Enem, portanto é uma prova que é possível comparar com anos anteriores. A proposta de redação também foi bem feita, com textos motivadores muito claros e com propostas, e com o tema da proposta de redação muito clara, e o que a gente espera, depois dessa maratona que terminamos agora, de comentários em relação ao primeiro dia, na comparação com outros anos, é que o candidato deve ter sentido mais facilidade, porque foram itens e questões mais diretas, com enunciados curtos e com alternativas também mais curtas. Ou seja, a expectativa que nós temos é que, em relação ao ano passado, que a prova foi mais fácil. Professor, o senhor sentiu algum conteúdo ideológico na prova ou ela se manteve neutra? Houve um trabalho da comissão instaurada pelo MEC no primeiro semestre para fazer separação de itens do Banco Nacional de Itens da prova, com o objetivo de não gerar polêmicas pós-aplicação, né? E isso de fato aconteceu, né? E na minha opinião é por conta disso que alguns temas não caíram. Então ela teve um filtro no Banco Nacional de Itens, como resultado da comissão criada no primeiro semestre, como já tinha sido divulgado anteriormente pelo próprio governo. Professor, muito obrigada. Para finalizar, quais são as expectativas para a próxima fase da prova? E se o senhor puder deixar algum conselho para os estudantes, a gente agradece. Da mesma forma que no primeiro dia, o que nós esperamos no segundo dia é que se mantenha o mesmo estilo de anos anteriores, de acordo com a matriz de referência do Enem, que é um documento público que pode ser consultado na internet gratuitamente. Ou seja, vai ser uma prova que vai cobrar dos alunos os conteúdos de ciência da natureza e matemática, mas sempre em nome de buscar soluções, né? O que se chama de uma prova de habilidades nada mais é do que usar o conteúdo em nome
de resolver um problema. E, portanto, nós esperamos uma prova que tenha essa característica e que reproduza o dia de hoje no sentido de não ser uma prova complexa. Esperamos uma prova onde os itens, as questões, elas tenham de média para baixa complexidade. O importante é o estudante saber que, por conta da teoria da resposta ao item, vale a pena, antes de acertar uma questão difícil, acertar as fáceis, porque a TRI cobra coerência. O sistema de avaliação do Enem cobra uma coerência. A coerência é o aluno acertar as questões fáceis para depois acertar as questões difíceis. Se ele fizer o inverso, se ele acertar primeiro as difíceis para depois acertar as fáceis, o sistema considera que ele chutou. Portanto, vale a pena, é uma dica importante, vale a pena buscar na prova e fazer primeiro as questões fáceis. Depois de garantir as fáceis, e elas estão presentes em todas as áreas, aí sim o candidato se debruça nas questões mais difíceis. Cuidado para não perder o tempo. Planejamento do tempo é fundamental para ter um bom desempenho no exame. A prova do dia 10 será uma prova de 5 horas. E, portanto, o candidato ele não pode gastar mais que 3 minutos resolvendo um item. Então, a gente recomenda sempre umas 3 leituras. A primeira leitura, que ele possa garantir as fáceis, marcar com quadradinho aquela que ele percebe que, com um pouco mais de cuidado, ele consegue resolver, e com uma bolinha, aquelas que ele acha extremamente difícil. Na segunda leitura, fazer aquele marcou com quadrado, e na terceira leitura, aí sim se debruçar naquelas que ele marcou com uma bola, com um círculo, que são as questões que para ele são muito difíceis. Essas 3 leituras, elas garantem coerência. Primeiro acertar as fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Os dados do INEP mostram que, quando o estudante tem coerência, o desenvolvimento dele, o desempenho, pode aumentar entre 150 e 200 pontos. Então, vale a coerência. Professor, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção e pela educação do senhor. Estou à disposição, Camila. Se você precisar, me chama. Boa noite para você, bom trabalho, bom descanso.